as doenças ou feridas da alma, que são como claustros de tortura, ou a semelhança de doenças autoimunes, onde o próprio corpo conspira contra si a fim de se destruir, tirando nutriente do seu próprio abastecimento. A alma procura muitas vezes, desafeiçoada ou desinteressada, destruir o seu hospedeiro, destruir aquele em que ela habita, como a própria correspondência da eternidade humana. Mas não só a lembrança da eternidade, como a consistência ininterrupta dos vícios, das paixões. E quero tratar aqui não da especificidade da tradução ou do significado de paixões ou de vícios, mas quanto aquelas dores que muitas vezes desejosas nos são não só detentoras da nossa ruína, mas como privam o homem que ousa resistir ou fugir a ela. O homem que deseja romper com a própria sentença de morte, onde a sua alma, desalojada de qualquer consolo, muitas vezes atende procurando um consolo onde não existe. A alma inconsolável procura consolo nos passos de algo que já tenha o curso definido. É esse próprio sofrimento, essa própria inconsistência da qual uma alma desalinhada, uma alma desafinada, equipara-se, equilibra-se, veste-se dos costumes de desejos doentios. E todos nós somos participantes ou mesmo compartilhamos os mesmos desejos doentios que fazem emergir a própria carne sanguinolenta. Todos os homens que são muitas vezes seduzidos por esse brilho asqueroso do pus, por essa anomalia tão normal da qual somos persuadidos a sempre voltar. Porque a própria consciência humana não suporta divisão. Mas não suporta divisão não por ser impossível, mas por ser no costume impraticável, que não lhe oferece alguma resistência. O prazer do desejo em resistir é menor que o prazer do desejo em ceder adormecida de não precisar vigiar a si mesma. Ora, todos os homens procuram se esquecer, e a alma desalinhada, a alma arfante, procura ser equilibrada mesmo em extremos debilitantes. Todas as paixões estão estabelecidas em nossa natureza, como frascos de perfumes que guardamos, Baudelaire bem disse isso, no fundo de um armário, em que reluzem, em que voam 1000 lembranças, em segredo, em silêncio, aguardando alguém que vá abrir essa porta a fim de arejar, mas que essa nossa disposição em abrir é a mesma indisposição que possuímos em resistir a esta mesma abertura, que é por onde todas essas vermes, essas diabólicas figuras se apresentam revelando todas as nossas debilidades. Mas, de certa forma, como o próprio homem não consegue conservar dentro de si uma consciência apta a discernir emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente, principalmente, que dá a envergadura desses dois extremos, do espiritual e o emocional, a inteligência também, muitas vezes, ela é escrava da própria paixão que a enfraquece, como servindo ao contrário. Dois contrários se equilibram, não que se atraem, mas coexistem a fim de não se destruir. A própria consistência da personalidade,
ela é feita para equilibrar os extremos em constante pleito, em constante desajuste. É o ajuste assistido de um desajuste previsto. Você precisa prever os danos, por estar assistindo atentamente como eles sempre se chegam. E de uma forma muito interessante, os nossos próprios defeitos e debilidades revelam não só a consistência da nossa personalidade, do nosso caráter, mas daquilo que necessitamos para manter lúcido a própria postura da virtude. A virtude serve a revelar a resistência que possuímos àquela nossa característica que nos debilita, assim como a característica que nos debilita pode servir em sua destruição para reparar uma margem ou uma brecha que desperdiça água à toa. Mas eu não quero aqui colocar que a ferida e a doença da alma seja inapta a algum proveito, que seja desprovida de boa operação. Ela, na verdade, é a nossa melhor operária, porque possuímos mais defeitos do que virtudes. E todos os dias precisamos conciliar, precisamos conversar, precisamos designar a parcela justa de debilidades e defeitos que em um dia nossa alma é capaz de suportar. É por isso que o próprio exagero das paixões ou da doença da alma, quando o atendemos sem nos medicarmos, elas corrompem de todo aquele que o atendeu sem limite. Precisamos de um limite para nossas debilidades, assim como as virtudes precisam da própria aparência da fraqueza para se equilibrarem, pois até mesmo a virtude já embrutecida, petrificada, também petrifica os movimentos naturais da alma, paralisando-a em certos quadros de uma imagem polida. Mas os defeitos também representados são grandes armas, onde retiramos grandes porções, que vai dizer Baudelaire também, esses frascos que são esses aromas que, como turíbulos da nossa alma, turíbulos incensários, esses aromas são como compostos pelo boticário dos anjos. São os anjos que produzem esse veneno. Então, é uma debilidade ao nível angelical. Essa debilidade ao nível angelical, ora, senhores, não estou falando aqui de teologia, não estou falando aqui de espiritualidade. Estou falando da consistência da própria consciência humana quanto à criadora divina dos desejos, quanto à sofredora paciente dos próprios tormentos e dos defeitos, e como desejante, desesperada por alívio. Esse é o ponto verdadeiro da alma. É um centro onde ela possa respirar livre, mas pior será para ela, contestada será se no alívio que deseja respirar uma largueza de insondáveis pecados ou insondáveis defeitos. Assim como a alma que deseja apenas respirar ininterruptas virtudes. A personalidade equilibrada harmoniza os defeitos com as qualidades, como a consciência equaliza e nos endireita, assim como a própria substituição do dia pela noite. Os dois trabalham pela mesma função, que é manter vivos os homens. Assim a própria alma precisa trabalhar para manter viva a carne que arfa, desesperada, buscando constantes alívios. Que esses alívios sejam tomados como uma prescrição medicamentosa
onde a porção diária é determinada. Pois se errar, que você erre calculadamente, e se acertar, que seja não por soberba, mas como a lembrança da sua queda consequente, que certamente virá. Portanto, aprenda dentro da sua própria consciência, pelo fio agudo da imaginação, orquestrar duas melodias aparentemente distintas, mas que servem uma mesma finalidade.